Você acredita que esse Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, está apto a nos representar ou sempre esteve montado um circo dentro desse Congresso Nacional que, lastimavelmente, em momento presente, promoveu a maior palhaçada na Comissão de Constituição e Justiça? Logo depois da vinheta, acompanhe matéria que vou ler e minhas considerações e opiniões do início ao fim. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, é muito decepcionante a gente ver o que viu nessa reunião da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, com o ministro Flávio Dino, para justamente se explicar sobre fatos certos e determinados a respeito da tentativa golpista do dia 8 de janeiro deste ano, mas o que a gente viu ali foi realmente uma verdadeira apresentação circense por vários palhaços que se denominam deputados federais, porque tudo isso, minha gente, não passou de uma grandiosa vergonha para o povo brasileiro, especialmente aqueles que elegeu esses deputados que estão aí no Congresso Nacional, e não só os deputados, o parte dos senadores também. Quando falo de deputados e senadores, estou falando de uma grande maioria que realmente sequer deveria ter colocado os pés na entrada do Congresso Nacional, porque numa democracia representativa, eles realmente não se prestam absolutamente para representar o povo brasileiro, porque estão muito aquém dessa capacidade para bem representar o povo brasileiro numa democracia. Já avisei que vai dar merda isso. Porque nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça só fizeram palhaçadas. E o ministro Flávio Dino foi didático e deu uma lição praticamente em todos aqueles mais afoitos, especialmente na ala extremista do Bolsonaro. Porque foi uma vergonha essa reunião dos deputados federais com o ministro da Justiça, Flávio Dino. E pior é que realmente não discutiram o principal, não discutiram o fato certo e determinado e permaneceram 4 horas se digladiando como se todo mundo estivesse numa arena da Grécia Antiga ou da Roma Antiga, porque foi isso que eles fizeram. São uma vergonha para o povo brasileiro. E vejam bem, até um âncora da Jovem Pan ficou descontrolado quando chamaram o Nicolas Peruquinha de chupetinha. Veja aí a matéria que passarei a ler neste momento. Vejam bem. Âncora da Jovem Pan se descontrole da aula de sexo oral.
Apresentador da Jovem Pan, Tiago Pavianato, perdeu o controle no Pingo dos Is na última terça-feira, 28, ao xingar o deputado federal Rui Falcão, PT São Paulo, por supostamente ter ofendido o colega Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania. O mais novo foi chamado de chupetinha por um colega e alguns vídeos publicados nas redes sociais davam a entender que foi o presidente da CCJ havia proferido o insulto, mas na realidade não foi. Foi realmente um grande engano. Eu não sei se eu vou continuar nessa emissora depois disso, mas eu queria dizer para esse senhor que chupetinha boa deve ser a dele quando ele tira a chapa. É isso que eu acho, iniciou o apresentador, porque se fosse comigo, ou se fosse qualquer outro falando chupetinha para o homem, a esquerda já estaria chamando de homofóbico, já estaria pedindo a cassação do mandato, criticou. Vejam bem, realmente é um caso sério esses deputados nossos. Assumidamente gay, Pavianato ficou visivelmente incomodado com a cena e foi subindo o tom de sua voz aos poucos para defender o deputado bolsonarista. Se isso não é quebra de decoro, esse senhor sem cabelos, ele foi homofóbico. Não que o Nicolas Ferreira seja gay, mas quando você diz para a pessoa de sexo masculino chupetinha, você está tirando o sarro dele, chamando-o de gay de forma pejorativa. Então foi mais do que a peruca do Nicolas Ferreira. Rui Falcão foi homofóbico. Agora, se vier todo mundo com a desculpa de que ele perdeu o juízo, isso é homofobia. Isso é homofobia. Ele usou chupetinha para se referir a um heterossexual, chamando de gay. De homossexual, isso ele completamente exaltado. Foi a partir daí que Pavianato se sentiu no direito de dizer ao vivo como o deputado aliado de Lula deveria praticar sexo oral. Isso tudo aconteceu à luz do dia em um telejornal exibido em todo o país. Veja aí, na realidade o jornalista realmente se enganou. Vejam bem, numa discussão destrambelhada, circense, como foi essa, na ouvida de esclarecimentos, ou pelo menos do que deveria ser alguns esclarecimentos a respeito do golpe, de tentativa de golpe de 8 de janeiro deste ano, os deputados fugiram completamente dessa questão para se digladiarem entre eles mesmos e passarem a se xingar, esbravejarem mutuamente, e teve até um deputado coronel que disse, um coronel de Brasília, um tal de Álvaro Fraga, que disse que com ele era na arma, que estava armado, se referindo a André Janones, praticamente o ameaçando em plenário daquela comissão. E é esse o parlamento que o Brasil elegeu, e veio, por sua vez, o André
aquele que quebrou o microfone na Câmara dos Deputados, que é denominado pejorativamente de André do Caneco, lá do estado do Ceará, dizer que o Flávio Dino era responsável por 277 processos, de acordo com pesquisa dele no Jus Brasil. Foi o momento em que Flávio Dino ironizou, tirou onda da cara dele e deu uma lição a ele daquilo que ele não sabia praticamente de absolutamente nada. Então, essa reunião da CCJ, na realidade, não serviu para absolutamente nada, a não ser para troca de xingamentos. Houve quase esse pega para capar dentro da comissão, entre Janones e esse valentão, deputado coronel Álvaro Fraga, do Distrito Federal, e foi isso que realmente se tornou essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Sei. Sei. E isso é uma vergonha. Será que é esse o nível de deputado que o Brasil, numa democracia ou suposta democracia, quer realmente que exista? Porque, minha gente, todos eles, ou a maioria deles, envergonharam o país. Mas foi nesse tipo de gente que o povo brasileiro votou. Não só em deputados, mas também no Senado Federal, onde existe uma maioria que realmente não serve para absolutamente nada. E os autores desse requerimento para convidar o ministro Flávio Dino para prestar esclarecimentos de fato certo e determinado o que deveria ser nessa comissão, na realidade, o Flávio Dino o que fez foi dar uma aula didaticamente sobre o que era lei, o que era a Constituição Federal, que cada um deveria ler e respeitar. Agora, menos como deputados, essa parcela da extrema-direita agiu de verdade. E é bom que se esclareça que não foi o deputado presidente dessa comissão, Paulo Pimenta, que chamou o Nicolas Peruquinha de chupetinha. Na realidade, quem chamou ele de chupetinha foi o André Janones. Simplesmente, conforme pode-se ver no vídeo que passarei a demonstrar. Aqui não tem palhaço, aqui não tem circo, e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. Não, e conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Não, aí não é fala não, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso aí falar. Não fala não. Deixa Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa a Nicole falar. Deixa o deputado concluir, Posso continuar? Vai, chupetinha. Peraí, presidente. Aí eu não compreendi, presidente. Pode continuar, eu falei. Pode continuar. Quem falou aí? Deputado. Presidente, só uma questão que antes do meu tempo, se eu faço isso aqui com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética. Então todo mundo que é adulto, para poder ver que isso aqui aconteceu. Então, presidente, por gentileza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui, porque se fosse contrário, estava todo mundo aqui ovulando já. Né? Como vocês puderam ver nesse vídeo, na realidade, o microfone, né, do deputado presidente Paulo Pimenta, do PT,
estava desligado. Isso se pode perceber que a luzinha na frente, em cima do microfone, não estava aceso. Agora que foi uma grande coincidência, porque, na realidade, quando ele emite a palavra de ordem para mandar o Nicolas Ferreira falar, aí dá realmente a se entender que ele chama ele de fala, Chupetinha. Mas a realidade não foi o Paulo Pimenta, foi o André Janones, que disse que está usando o mesmo jogo que essa direita amalucada está usando. E se é para jogar nesse nível, minha gente, sinceramente, que se jogue, mas tem limites. É claro que uma parcela da população certamente nem consciência tem que elegeu essa cambada de incapacitados, de incompetentes, de palhaços para representar o povo brasileiro em todo o Congresso Nacional. Porque o que existe de verdade mesmo, representando nessa frágil democracia brasileira, é uma cambada de palhaços nesse grande circo que é o Congresso Nacional. Porque é isso que é na realidade. E esse tipo de deputado não representa absolutamente ninguém, nem mesmo aquelas pessoas que inconscientemente ou através do voto comprado votou nesse tipo de gente, porque nenhuma dessas pessoas amalucadas, raivosas, mereciam ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, quer seja na Câmara dos Deputados Federais, quer seja no Senado Federal. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr. E assim é da mesma forma que acontece nas representatividades neste nosso país, nos 5.570 municípios em que existem na Federação Brasileira. As representações políticas são vergonhosas e o povo deveria ser mais vigilante, ser mais atento, para não votar nesse tipo de gente que não merece sequer um voto, não merece sequer ser inspetor de quarteirão, quanto mais um representante popular do povo. Minha gente, será que o Brasil merece tudo isso? Eu acredito que não. Esse pessoal, eu acredito que parte desse pessoal deveria parar na comissão de ética, se é que existe ética nesse parlamento, e ser devidamente caçado. Esse pessoal merecia ser caçado, sim, porque não merece representar as pessoas sérias, pelo menos uma parcela do povo brasileiro. É isso que penso, é essa a minha opinião. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, peço a cada um que inscreva-se aí no meu canal, né? Seja membro, se torne um membro, né? Inscreva-se, é de graça. Para ser um membro, você vai colaborar com alguma coisa para ajudar o nosso canal. Participe do Valeu Demais, né? E ajude aí com o nosso Pix. Dê alguma colaboração para que o nosso canal continue existindo e para que eu continue fazendo vídeos especiais falando determinados temas, especialmente para você